Senhor seja conosco, nos abençoe, nos guarde, nos envolva na sua paz e na sua proteção. Etimologicamente, o verbo obsedar ou obsidiar significa constranger, submeter, violentar. Na prática, o termo é elaborado por Allan Kardec quando, escrevendo em O Livro dos Médiuns, na sua última parte, no capítulo 23, designa obsessão como um ato mental e comportamental perturbador de uma inteligência invisível, portanto desencarnada, dos chamados mortos, que gera perturbação, que produz alterações, que produz sofrimento e que aflige os seres humanos de um modo geral. Essa foi a definição dada por Allan Kardec à palavra obsessão, que é o ato ou efeito de obsedar ou de obsidiar. Não obstante, as ciências psicológicas mais tarde vão designar obsessão como um conjunto de comportamentos e de padrões que tem a ver com, ora, rigidez psíquica, ora, compulsão comportamental, para configurar um dos quadros clássicos da psiquiatria na área da ansiedade, o transtorno obsessivo-compulsivo, caracterizado por comportamentos compulsivos e pensamentos obsessivos. A palavra obsessão originalmente foi estruturada por Allan Kardec. Obsession, no inglês. Obsidiar, que seria, no neologismo elaborado por Allan Kardec a priori, em século XIX, essa manifestação cujas raízes são espirituais. Para definir melhor o assunto em termos atuais, já que a palavra obsessão hoje também está atrelada a esse conjunto de sintomas e de comportamentos meramente psicológicos, psiquiátricos, comportamentais, os estudiosos atuais que se debruçam a desdobrar e a divulgar o pensamento kardeciano, procuram estabelecer, para diferenciar, a obsessão comportamental da chamada obsessão espiritual, que seria, originalmente falando, essa perturbação que Kardec apenas definiu como obsessão no capítulo já referido 23 de O Livro dos Médiuns. Na obsessão, sempre temos um relacionamento, já que a criatura humana vive relacionando-se, e o relacionamento parece ser a linguagem primacial do ser humano em geral, seja entre os encarnados, seja do encarnado para o mundo desencarnado, seja dos desencarnados para aqueles que se encontram temporariamente mergulhados na encarnação, nas vestes de natureza biológica, fisiológica. Não obstante haver obsessões dessa gênese ou dessa abrangência maior, a obsessão de encarnados, que são os relacionamentos perturbadores que nós estabelecemos nesse mundo, basta examinar de maneira mesmo que perfunctória as manifestações relacionais em que os indivíduos sufocam um ao outro nas inseguranças, nas desconfianças, nos ciúmes exacerbados, nas paranoias que estabelecem reciprocamente adoecimento psíquico, adoecimento comportamental, e não precisa-se ser muito estudioso do assunto para saber o quanto nós nos relacionamos de maneira patológica, genericamente falando. Por outro lado, há aqueles indivíduos que se apegam ao chamado sagrado, ao chamado invisível, de uma maneira bastante disfuncional, de maneira bastante perturbadora, a ponto de perturbar especialmente as almas queridas do seu coração, que se foram antes dele, que se liberaram do mundo material, que foram na frente e que, permanecendo na retaguarda, não conseguimos compreendê-los,
perturbando-lhes as existências, enviando mensagens mentais, nos angustiando, desesperando-nos de maneira exacerbada, em que pese a saudade ser muito natural, a falta do ser querido que se foi, e até em alguns momentos evocarmos de uma maneira saudosa aqueles que já estão no mundo invisível, tudo isso é natural, e eles ficam bastante reconhecidos com isso, por serem lembrados, porque continuam sendo criaturas humanas e gostam de serem lembrados, gostam, como nós gostamos de sermos lembrados, de sermos objeto do pensamento de alguém querido, porque a saudade também permanece no além-túmulo, não obstante, quase sempre não permanecemos aí. Varamos na direção de pensamentos desagregadores, de excessos emocionais, de exacerbações, a ponto de constrangermos aqueles que não têm condição de nos consolar e que, por nos amar, também se perturbam no além-túmulo, ou, por outro lado, evocando-lhes de maneira pertinaz, insistente, para atender os seus pedidos materiais, os seus pedidos humanos perturbadores, que eles também não têm condição de serem atendidos, de serem chamados, e se perturbando profundamente, em que pese essas modalidades obsessivas, a generalidade do fenômeno obsessivo está concentrada na obsessão de desencarnado para encarnado, por um motivo muito simples, e por isso Allan Kardec se limitou a estudar esse fenômeno, porque o espírito fora do corpo goza de uma liberdade maior, desfruta de uma autonomia maior, em detrimento daquele que está mergulhado na matéria. Ainda que esteja vinculado ao campo físico, ainda que esteja perturbado com as ideias materiais, ainda que não haja se libertado completamente dos preconceitos humanos, chumbado ao solo terrestre, não estando mais com a matéria mais densa, não envergando mais o corpo de carne, possui uma autonomia maior, uma liberdade maior e pode interferir no mundo físico de uma maneira mais contundente, de uma forma mais enfática, e é por essa razão que Allan Kardec estuda a obsessão como sendo exclusivamente, embora não seja, mas exclusivamente ele estuda a obsessão do mundo dos espíritos para o chamado mundo material, que é essa manifestação perturbadora na qual sempre há uma mente perturbadora ativa e uma mente perturbada que se permite ser passiva e se deixa dominar. Na relação obsessiva sempre existe esses dois polos. Existem esses dois polos. De um lado, a ação de uma mente dominadora e de outro lado, uma mente passiva que se deixa dominar. Portanto, nessa análise geral, a obsessão dos chamados desencarnados para os encarnados constitui uma espécie de epidemia, ainda não totalmente examinada pelos estudiosos, de uma maneira geral, pelos religiosos, também de uma forma particular, e mesmo os espiritualistas e os espiritistas nem sempre dão a devida atenção e a consideração necessária para a obsessão. Se de um lado colocam-na de uma maneira fantasmagórica, de uma forma assustadora, apocalíptica, de uma maneira pandêmica, negativa, de uma forma sensacionalista, de outro lado, desconsideram a sua força e a sua importância, por detrás da qual muitas vezes existem epidemias, problemas sociais, problemas coletivos que têm a ação obsessiva nos seus arraiais ou nos seus bastidores. Não podemos negar que a obsessão, que penetra mansardas e mansões, que destrói e desorganiza lares bem abastecidos materialmente e locais de miséria, de hediondez, que não escolhe condição social, econômica, material, étnica, que penetra as mais variadas condições, que não hesita em atormentar personagens célebres, que muitas vezes foi vítima das suas garras,
cruéis, algumas das quais não suportando, enlouquecendo ou optando pelo suicídio. Se nós fizermos uma análise, ainda que superficial, encontrá-la-emos em cortes, em reinados, em situação de nobreza, em famílias chamadas nobres e reais, desde a Casa Júlia com seus imperadores, até os Habsburgs, os Médicis, os Bourbons. Se nós examinarmos comportamentos como Dona Maria I de Portugal, que odiava o Brasil, só podia ser obsidiada, e enlouqueceu em janeiro de 1807, depois de sair um ano antes, aproximadamente, de Portugal, abençoada pelo Papa, com cruz, com sinal da cruz, com água benta, e de nada disso adiantou, porque 6 meses depois, aqui no Rio de Janeiro, estava completamente louca, e o seu filho, regente da coroa, Dom João VI, que também era portador de um leve distúrbio semelhante, veremos a loucura, o transtorno psiquiátrico, com causas endógenas e exógenas, mas veremos também um fator espiritual. Se nós olharmos personalidades até na religião, como Savonarola, o grande sacerdote, fanático e excessivo, até personalidades como Lutero, que chegava a dizer que, embora abraçasse uma missão especial, ele visualizava de vez em quando diabos, era a linguagem medieval, demônios ao seu redor, que o atormentavam para impedir-lhe que ele traduzisse a Bíblia do latim para o germânico, já que Lutero é considerado o pai do idioma alemão. Ou então, ainda na religião, veremos, por exemplo, Alexandre VI, Rodrigo Borgia, atormentado e atormentador, autor de uma série de atitudes maquiavélicas, desde escândalos sexuais no Vaticano, com orgias e violência, até homicídio cruel que ele cometeu, sendo portador de uma instabilidade emocional, a ponto de ser considerado por alguns autores portador de transtorno bipolar, mas também havia um fator espiritual. Se examinarmos Nabucodonosor II, rei da Síria e da Babilônia, citado no Antigo Testamento, inclusive no livro de Isaías, como sendo um exemplo, uma referência de rei, de potentado, e embora fosse o homem mais poderoso do mundo, de vez em quando tinha surtos periódicos, nos quais acreditava-se um cavalo e ia pastar no jardim suspenso de Semiramis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E depois de algum tempo, comportando-se como um cavalo ao lado de equinos, ele voltava à lucidez, vitimado por uma obsessão de zoantropia, na qual o espírito perturbador, deformado em formas animalescas, o contaminava com a sua irradiação heterodoxa e especial. Se nós examinarmos o comportamento do rei Saul, citado também da tradição bíblica, se examinarmos Samuel, se examinarmos o rei Davi, que era vítima de surtos periódicos, se examinarmos Domício Nero, o imperador romano, que assassinou com a sua impiedade a própria mãe, dilacerando-lhe o ventre, e mais tarde, a pontapés, assassinou a sua segunda esposa, Otaviana, e as via ambas no palácio de Roma, atormentando-lhe o sono, perturbando-lhe a existência, a ponto de mais tarde, graças à promessa de vingança que elas sempre anunciavam, tocou fogo em Roma, e mais tarde construía a Domus Áurea, a casa de ouro, toda dourada, porque na sua loucura, ele achava que aquela casa de ouro poderia protegê-lo da ação espiritual de Agripina, a sua mãe, e de Popeia Otaviana, a sua segunda esposa, ambas assassinadas pela sua impiedade. Veremos e constataremos na Grécia Periandro, um dos 7 sábios, que era atormentado pela sua esposa, também assassinado pela sua impiedade. Tibério César em Roma, o imperador que estava no poder na época em que Jesus foi crucificado, que tinha a mania de evocar os mortos, porque tinha curiosidade de confabular com os espíritos, e chegou a assassinar um secretário seu particular, apenas porque Sejano interrompeu-lhe em um momento de confabulação espiritual e perturbou
a evocação e era atormentado por espíritos. Calígula, o célebre imperador também, que depois de morrer, um dos historiadores, como Plutarco e outros do Império Romano, anota que anos depois da morte de Calígula, alguns sensitivos, pitons e pitonisas, sibilas e hierofantes, ao passarem pelo seu túmulo no Jardim da Lâmia, sentiam-se mal e os videntes visualizavam a algaravia, uma balbúrdia em torno dos seus despojos materiais, tentando ainda, anos depois, retirar o espírito preso à matéria, atormentado do antigo senador, para lhe atormentar mais, para lhe se viciar a vida, graças à conduta irregular, agressiva e hedionda que ele havia se permitido durante a experiência material. Friedrich Nietzsche é provável que era atormentado por espíritos. Robert Schumann, o compositor alemão, que tentou suicídio e que foi internado em uma clínica psiquiátrica. Dostoiévski, que em que pese o seu gênio fabuloso, epiléptico, alcoólatra, parecia também ser guiado por mãos invisíveis ao escrever e atormentado por espíritos. Adolf Hitler, que segundo um dos seus biógrafos, que escreveu uma notável biografia sobre ele, o Vigário, falando sobre a ascensão daquele deputado federal no Partido Nacional Socialista, que mais tarde seria o Führer do Terceiro Reich. Hitler participava de um grupo esotérico na Alemanha, fazia meditação e era vegetariano para tentar entrar em contato com o mundo místico. Participava de transes espirituais, os mais fabulosos, nos quais regredia ao passado, inclusive algumas das suas encarnações, e era vítima de seres espirituais que com ele confabulava, ao lado de Himmler, de Goebbels, a ponto de fazer profecias que se cumpriram em Munique, em Berlim, na Alemanha geral e mais tarde na Polônia, mas a sua mensagem era profundamente perturbadora, merecendo mais tarde do escritor espírita já falecido, Hermínio Corrêa de Miranda, 2 artigos publicados pela Federação Espírita Brasileira, chamado O Médium do Anticristo, examinando a mediunidade dele, atormentada por uma agressiva perturbação espiritual de natureza obsessiva. E se nós formos aqui citar todos os casos, seria fastidioso e não teria tempo de nós enumerarmos todos. A verdade é que parece que a psiquiatria contemporânea, com a psicologia transpessoal, começa a considerar a probabilidade de haver mentes invisíveis pressionando e interferindo sobre o mundo chamado visível. Um dos maiores autores da ciência transpessoal, como é o caso de Stanislav Grof, detém-se a examinar esse fenômeno e o chama de personalidades parasitárias, que são parasitas, só que não o parasita biológico, o parasita histológico, o parasita microscópico, mas o parasita psicológico, o parasita espiritual, que são seres invisíveis, que nada mais são do que criaturas humanas, que só diferem de nós, porque elas não têm mais o corpo físico e nós ainda temos o corpo físico, temporariamente. Porque o mundo dos espíritos é um só, dividido em 2 faces. Aquele da matéria mais densa e aquele da matéria mais sutil. Da matéria fluídica, da matéria quântica. Mas ambos são mundos constituídos por matéria, entre aspas, e por espíritos. Por essa razão, Allan Kardec chega a examinar dizendo que 2 elementos existem no universo que estão o tempo todo se interpenetrando em graus diversos. O princípio inteligente do universo e o princípio não inteligente, ou o princípio material, que tem no fluido cósmico a sua origem universal nas suas várias divisões e gradações, e acima dos 2, Deus, que é a causa primária de todas as coisas. Mas a verdade é que na ciência nós temos um dos pioneiros dessa pesquisa, o psiquiatra de Chicago, o Dr. Carl Eichland, que depois de 30 anos examinando fenômenos psiquiátricos, vai lançar uma obra chamada 30 anos entre os mortos.
quando ele destaca e defende para os seus colegas pares de psiquiatria que, para além dos fatores acadêmicos, endógenos e exógenos, da loucura, dos transtornos, há um fator também espiritual, em que criaturas humanas que pertenceram à conjuntura física pressionam aqueles que estão no mundo físico por qualquer motivo que seja, quase sempre de mágoas, de ressentimentos, de ódios não superados. Daí a ideia de que, como diz Allan Kardec, morta cobra, morto veneno, é bom no ditado popular. Porque o inimigo que é assassinado é muito mais livre para nos atacar. É melhor deixar ele no corpo físico, que a gente vê e até se protege. Aciona a justiça, aciona a Lei Maria da Penha, coloca um espaço devido, um perímetro devido para que ele possa não chegar perto de nós, aciona a segurança. Mas, ao desencarnar, não tem segurança que impeça ele de estar conosco, ao nosso lado. Então, a ideia de que vai morrer, vai ficar dormindo. Que bom que alguns desencarnados ficassem dormindo. Eu até daria maracujina, calmã e rivotril para eles. Essa ideia que morreu, descansou. É melhor descansar nas 8 horas de sono que tem enquanto está encarnado. Porque ao se despir da matéria, não tem necessariamente a necessidade de descanso, a não ser quando se encontra muito atrelado às reminiscências da vida material, porque o corpo é que necessita de descanso, pelo menos o descanso que nós conhecemos, o descanso convencional. Então, é essa a ideia. E Karl Eichler vai defender, na área da ciência, os fenômenos espirituais, que Allan Kardec já examinava, dizendo que a única defesa e segurança que nós temos para o fenômeno obsessivo é a nossa postura moral. É a nossa conduta de comportamento, que gera defesas espirituais, graças às quais os espíritos perturbados e perturbadores não têm acesso, porque temos defesas magnéticas, defesas espirituais. Porque nós gostamos, na verdade, do mise-en-scène. Gostamos, na verdade, de coisas esdrúxulas, de rituais, de coisas que não dão certo, e alguns de nós sabemos que não dá certo, mas a gente apela. Então a gente acha que é a cor da roupa, é a forma de se vestir, é o ritual que a gente faz, e a gente vai ficar livre da perturbação espiritual. Que bom seria isso? Como seria fácil isso? Eu vejo até pessoas que chegam a nós e dizem assim, olha, eu tô com obsessão, dá para tirar? E eu digo, eu boto aonde? Porque se tira, vai botar... Não é uma tomada que tira e bota em outro lugar. Se é um obsessor mesmo que está com você, é uma criatura humana, que tem vontade própria. Kardec vai dizer, no máximo, sessões mediúnicas, a alguém com autoridade moral para dialogar e, de alguma forma, fazer o espírito refletir a fim de ele abandonar o propósito, já que a sua sanha de agressividade não é benéfica para ele mesmo. E ele próprio abandonar, mas ninguém pode violentar o espírito, não pode constrangê-lo. E há razões. Então a pessoa veste roupa branca, ou roupa vermelha, ou roupa de sei lá de que cor, achando que aquilo vai imunizar. Se eu sou um obsessor e estou perseguindo alguém que eu não gosto, eu vou deixar de perseguir porque a pessoa botou uma roupa branca? Ou a pessoa tomou um banho de erva, só se ficou fedendo mesmo, o obsessor não aguentou o cheiro. Mas desde que o suor começa a invadir, ó o obsessor de volta, porque o cheiro já amorteceu um pouco com a transpiração. Ora bem, são, portanto, fantasias. Aí a pessoa coloca um penduricalho, um talismã, alguma coisa, achando que aquilo vai defendê-la. Como se o obsessor tivesse medo de talismã, só se for um espírito que era muito ignorante na Terra, que tinha medo de talismã, o sinal da cruz, o sinal do exorcismo, com todo respeito, o sinal do exorcismo, da cruz, etc. E ali eles se afastam. Quando se afastam é porque o exorcista, o sacerdote católico, o pastor protestante, o religioso, tinha autoridade moral e acreditava naquilo. Não pelo talismã, mas pela força moral que dele se irradiava. E que ele achava que era o talismã, que era por conta da sua crença religiosa, que é respeitável, da sua formulação, da sua formação de fé. Mas não são objetos materiais que vão interferir nos espíritos. Não são elementos.
Não são coisas, como eu falava ontem, não é a alimentação. A pessoa se alimenta de uma forma. Não. Se a pessoa quiser se alimentar de uma forma, porque está se espiritualizado como consequência, mas não é a alimentação que vai tornar a pessoa espiritualizada. Se não é fácil, é só comer quinoa e grão de bico todo dia e fica no reino dos céus. E quanta gente que eu vejo, que é vegana, que é macrobiótica, e é de uma perversidade, de uma intolerância, de uma ignorância. Eu tenho um amigo que é assim. É de uma perturbação, e aí quando eu estou comendo bife, eles dizem, um cadáver, hein? É desse povo vegetariano que ao invés de ficar satisfeito com o seu vegetarianismo, quer colocar conflito no outro. Mas como eu não fico, eu digo, um cadáver acebolado é uma delícia. Ora bem, não estou aqui contra a pessoa ter uma alimentação mais saudável, é válido, mas essa perturbação e essa coisa de inverter, não é a alimentação que vai tornar você um centímetro mais espiritualizado. Você pode até espiritualizar-se e, como consequência, mudar o seu estilo de vida, alguns hábitos, inclusive o alimentar. Mas não é aquilo que entra na boca do homem que o corrompe, disse Jesus, mas sim o que sai do coração. Então, nós temos que ter esse cuidado. E na obsessão é isso. Senão nós vamos ficar fazendo... Eu vejo pessoas dizendo assim, hoje eu vou para o centro espírita porque é o dia de tratamento. Mas amanhã não, porque é de palestra. E a palestra é o quê? Não é tratamento? Não, o tratamento é só do passe. Então a pessoa toma o passe, só que continua perturbada. Vai ficar tomando passe até a próxima vida. Aliás, quem disse isso não sou eu. Foi um espírito que psicofonizou Chico Xavier no livro Vozes do Grande Além. De um grande espírita na Terra, se não me engano foi Cícero Pereira, um grande médium mineiro, que ele disse através de Chico Xavier, quando eu estava no corpo... Eu era médium, fazia tratamentos espirituais. Na casa em que eu trabalhava, havia filas quilométricas de pessoas que se acotovelavam, que se aglomeravam para fazer tratamentos espirituais. Para minha surpresa, aquelas pessoas passaram a vida inteira queixando-se dos mesmos problemas. Nas filas do tratamento espiritual. Desencarnaram e eu encontrei elas aqui com os mesmos problemas. Com as mesmas dores de braço, de cotovelo, de perna, dor de cabeça... enxaqueca, as mesmas questões. E algumas já estão encarnadas com o mesmo problema. Ora bem, eu não estou negando que a pessoa pode... O tratamento espiritual é para a gente buscar mesmo. Eu estou precisando, eu busco do tratamento, eu busco o passe, eu busco a fluidoterapia. Mas, como diz Kardec, ir até as causas. Porque senão eu fico precisando do tratamento, o tratamento vai agir nos efeitos, no sentido de me aliviar, como um acréscimo, mas se eu não buscar a causa que me fez estar nessa situação, logo depois eu vou estar com outra perturbação. Porque há algo em mim que está mantendo. Todas as questões, em última análise, são do espírito que somos. Todas as problemáticas partem do ser espiritual que somos, porque não somos apenas o corpo. Então tudo parte do ser interior, ainda que a matéria precisa ser cuidada através da medicina e de toda a intervenção dos profissionais de saúde que estão aí. Mas é necessário também eu aprofundar o meu amadurecimento e tentar entender onde é que eu participo nisso. O que é que isso quer me ensinar? E na obsessão espiritual também. Allan Kardec, antes mesmo do Livro dos Médiuns, embora não havia ainda estabelecido o termo obsessão, vai estabelecer no Livro dos Espíritos, na questão 459, a seguinte proposta. Interferem os espíritos em nossas vidas, em nossos pensamentos e atos? E a resposta é peremptória, muito mais do que imaginais. De ordinário, são os espíritos que vos dirigem. Ora bem, se são os espíritos de ordinário que nos dirigem, equivale dizer que somos dirigidos por espíritos a depender do tipo de padrão que a gente alimenta e do tipo de espírito que está ao nosso redor. Mas, frequentemente, portanto, os espíritos nos conduzem, nos induzem, sem praticamente nos darmos conta. São as influências espirituais, as influenciações que ocorrem e que merecem a nossa análise. Que nós não temos, às vezes, consciência de que está se dando, mas está se dando. É necessário, portanto, examinar essa realidade para entender não o que é espiritual do que é nosso, porque na prática a gente nem sempre sabe. Porque eu estou aqui falando, eu não sei quais os pensamentos que são realmente meus e quais os pensamentos que são inspirados, porque essas coisas na prática se misturam. Mas
via de regra, seja do mundo espiritual, seja um impulso próprio, examinar todo tipo de pensamento. Se o pensamento é saudável, é positivo, é bom, é porque vem do bem. Se eu sou médium, estou recebendo uma entidade que me causa ansiedade, inquietação, que me aconselha uma coisa de caráter duvidoso, ela pode escrever e assinar Maria de Nazaré, Joana d'Arc. Pode ser a Joana d'Arc de Oliveira. Mas não a Joana d'Arc da França. Pode ser o nome que for, o médium sensato, que não seja infantil, vai examinar a qualidade, o conteúdo daquilo que recebe, e não o nome que está assinado. Então, esse exame, da mesma forma, são os pensamentos que nos chegam. Kardec classificou a obsessão em simples, o que quer dizer que a obsessão simples não é uma simples obsessão. Nenhuma obsessão é uma simples obsessão. Mas é uma obsessão simples porque tem um caráter mais linear, de perturbação mais direta. Que se a pessoa tiver um mínimo de sensibilidade, percebe que não está bem. Que está com algum mal-estar. Que já fez investigações clínicas, médicas, que já fez uma análise terapêutica e percebe que há algo além. Que tem algo que lhe perturba, que lhe faz oscilar emocional, mental, comportamentalmente. É a obsessão simples. E aí passa para o segundo tipo, a obsessão por fascinação, que é muito mais perigosa. Porque na obsessão por fascinação, há uma espécie de ilusão ideológica em que o indivíduo acredita-se que está se conduzindo bem. Esse que é o problema. O fascinado é deslumbrado. Na prática, o fascinado é aquela pessoa narcisista. É aquela pessoa que é a dona da verdade. É muito difícil sensibilizar essas pessoas. Se você chega para aconselhar ela acha que você é do mal. Que você está tirando ela do caminho do bem. Se é na área religiosa, essas criaturas se acham os novos missionários na Terra que vão revolucionar o mundo. Quando, na verdade, os verdadeiros missionários nunca se acreditavam como tal. Então, se acreditam dessa forma. A fascinação é muito perigosa. Porque já é uma espécie de rompimento com a realidade, já é uma espécie de alienação. E, por fim, a subjugação. Que Kardec vai dizer, esse tipo de obsessão é aquele que muitas vezes é confundido com a loucura. Quando o indivíduo perde a autonomia comportamental e física, às vezes. Não age de maneira autônoma. E muitas vezes era visto como possesso, e esses são os casos que eram considerados de possessão no passado, que é um termo mais da Idade Média. Em toda a obsessão, há sempre uma espécie de identificação psíquica, por incrível que pareça, entre obsessor e obsidiado. Sempre existe uma espécie de identificação fluídica, que sincronizam as mentes. E Allan Kardec vai dizer, a causa das obsessões quase sempre está nas imperfeições morais da vítima da obsessão. Que são que Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco, chamou o plug e a tomada. O plug somos nós que temos, e a tomada encaixa, que é a antena psíquica do hospedeiro espiritual, que sincroniza com as nossas mentes, com o nosso psiquismo. Mas são as imperfeições morais. Por isso o Espiritismo tanto faz apologia do autoconhecimento, da análise corajosa das próprias imperfeições e da renovação estrutural. Fazer programas para se melhorar estruturalmente. Não é necessariamente ser um santo de um dia para o outro, mas estar trabalhando para corrigir, errando e acertando, voltando a insistir para acertar novamente, fazendo um programa. Tem tantas ocasiões para a gente se melhorar. É só sair daqui e pegar o trânsito. Olha que maravilha para a gente se melhorar. Porque a gente pensa em se melhorar só na hora que a gente está no orfanato do ano cesta básica. Não. Até um pouco de charme isso, um pouco de holofote. Não, o melhoramento é no dia a dia. É nas práticas habituais das virtudes silenciosas. Do dia a dia que nós vamos exercitando essas virtudes. Então, a causa está aí. Fazer um programa. Colocar uma lista, como diz Joana de Anjos, sugere colocar uma lista de imperfeições que a pessoa tem. E aí fazer um programa da semana, trabalhar uma imperfeição. Se a pessoa for casada, não bote assim na frente do espelho, porque é falta de caridade com o parceiro, né? Porque aí fica muito exposta para o outro, né?
Então, mas se for ainda alguém esperançoso, bote no banheiro, mas faça o trabalho, um item, outro item, e analise sinceramente aquilo em que se avançou, aquilo em que se melhorou. Na obsessão, existe também, e por isso a análise das imperfeições. Qual é a minha imperfeição? A minha imperfeição é o quê? É a agressividade? É o temperamento colérico? É o ódio? É o guarda-mágoa? É a ansiedade que eu tenho? É a falta de disciplina? É a perturbação sexual? Qual é a imperfeição que eu tenho? Porque são nessas imperfeições que nós temos brechas. Brechas morais. Na obsessão sempre há também uma certa dose de consciência de culpa. Porque, de um lado, os obsessores se vinculam a nós pelos vícios que a gente acumula, e de outro lado, por aquilo que a gente fez a outrem, que gera culpa em nossa consciência, e a culpa é uma espécie de antena psíquica que sincroniza com entidades perturbadoras. Vou ilustrar. Eu faço mal a alguém. Essa pessoa desencarna. Fica com ódio de mim. Começa a me perseguir. Seja nesta, seja em outras encarnações, porque às vezes esses processos são para diante. E naturalmente que, no ódio, perdendo a noção de tempo, o espírito está querendo a vingança. E ele me encontra, às vezes até no outro corpo. Quantas vezes em sessão mediúnica espíritos me disseram isso? Ele me fez muito mal. Assassinou-me, se for o caso. Ou deixou-me na miséria, se for outro caso. E eu persegui de tal forma que perdi a noção de tempo, porque o espírito perde a noção de tempo. A noção de tempo é outra. Até que eu encontrei. Ao encontrá-lo, estava ele. A princípio eu não reconheci. Porque era uma criança. Eu fui arrastado. Às vezes é o obsessor que é arrastado. Porque onde está o devedor, aí está o cobrador. Eu fui arrastado e ao ver aquela criança, eu não sabia porque estava com aquela criança ali. Senti um asco dela, mas não sabia por quê. E essa criança, quando eu vi adormecer, ao deitar-se e adormecer, saiu do corpo o ser que eu reconheci. Era ele, meu inimigo. Eu percebi que ele estava fantasiado na criança. Fantasiado com aquele corpo de boneco. E agora eu comecei a atormentá-lo. Quantas crianças começam a ter pesadelos? Esses pesadelos de um bicho correndo atrás para pegar, um touro, um cavalo, um tigre, Quando esses sonhos se repetem muito na vida infantil, são sintomas de obsessão, porque o cérebro infantil decodifica com elementos de monstro, de bruxa, de bicho, de animal, que é a referência que ele tem enquanto encarnado. Sempre há uma consciência de culpa, mesmo que inconsciente, que vibra. E que gera essas obsessões que às vezes se prolongam para além túmulo. Quem leu a obra Libertação, do espírito André Luiz, vai ver uma senhora que cometeu mais de 10 abortos e que passou na Terra com uma vida muito insensata. Ao sair do corpo no momento do túmulo, do cemitério, um dos seus comparsas, que era o inimigo seu do passado e que tentou reencarnar na condição de filho e não conseguiu, pelo abortamento, arrastou-a, perturbou-lhe de tal forma e começou a dizer: você é uma loba, porque só uma loba mata os próprios filhos. E começou a atormentá-la com aquela lavagem cerebral, a ponto dela começar, pelo corpo espiritual que é plástico, começar a moldar-se com a aparência da licantropia, um dos fenômenos de alteração de aparência espiritual na condição lupina, que ocorre em alguns momentos no mundo espiritual. Daí a ideia do lobisomem, do vampiro, que são tradições folclóricas e populares, de percepções mediúnicas espirituais de seres que estavam com a alteração da sua forma, da sua aparência, em função do ódio ou da culpa que a agasalhava. Por isso é necessário que o indivíduo trabalhe a sua culpa, o seu sentimento de culpa, superando-os para não enveredar por essas obsessões. Ora, o obsessor é uma criatura humana. E como há criaturas humanas que são muito ignorantes e outras que são muito inteligentes, é óbvio que uma criatura humana inteligente, na ação obsessiva, tem as suas estratégias, tem as suas artimanhas. É óbvio, é uma criatura que pensa da mesma forma que nós. Um deles me disse certa vez em sessão mediúnica: sabe o que eu faço? Quando a pessoa começa a frequentar o centro, aí é o que eu invisto mais, que eu perturbo mais,
Porque a pessoa vai dizer, tá vendo? Eu comecei a frequentar esse negócio, aí eu tá pior. Tô me sentindo pior. E aí quando ela resolve se afastar, eu dou uma trégua. Porque aí ela vai chegar e dizer, tá vendo? Foi só eu me sair daquele negócio, eu tô bem. São artimanhas do mundo espiritual. São estratégias, porque são seres inteligentes. Há obsessões que são muito sutis, que não parecem obsessão. Joana de Ângeles tem uma mensagem chamada Influenciações Espirituais Sutis, que inclusive envolve pessoas que são bastante agradáveis, carismáticas, que vivem aí induzindo e emocionando gente e que são obsediados. São pessoas galanteadoras para fora, mas que não são sinceras. Na intimidade são taciturnas, são instáveis emocionalmente, mas procuram conquistar social, financeira, sexualmente as pessoas para atormentar. Então há obsessões muito sutis. Muito sutis. Querem ver uma obsessão maravilhosa? A obsessão do sono. É bom falar isso em palestra, porque tem gente que dorme na palestra, né? Há uma mensagem de Viana de Carvalho, por Divaldo Franco, chamada O Sono Inimigo. Que ele vai dizer que há espíritos interessados em bloquear a nossa atenção e a nossa concentração para as coisas nobres e elevadas. E aí no momento que a gente pega, eu vejo pessoas dizendo, Flávio, quando eu pego um livro espírita para ler, o obsessor me toma e eu caio. Eles então leia de pé que quando cair desperta e volta de novo. Eu nunca vi alguém dormindo contando dinheiro, ou escrevendo a carta para o namorado e para a namorada, assistindo determinados filmes, a pessoa fica acesa. Filme de sexo, filme de violência. Agora lê o livro espírita, tomba. Além da falta de interesse, há às vezes mentes que bloqueiam, que interessadas em bloquear a nossa evolução, a nossa aprendizagem. E há uma desculpa ótima que os espíritas dão. Eu não sei onde foi que leram isso, porque eu não vejo em lugar nenhum. Mas há uma desculpa ótima. Não, eu estou aqui, mas eu estou aprendendo desdobrado. Vá desdobrar na cama, que tem 8 horas. Até em mediúnica. Eu vejo em reunião mediúnica, os médios, porque tem uma luzinha assim suave, né? Para concentrar. Os médios dormindo em sessão mediúnica, dizendo, não, e se chateiam com o doutrinador, com o dirigente, quando chama atenção. Eu tô aqui desdobrado acompanhando a sessão. Vá desdobrar na cama. Na sessão mediúnica, fique atento, acompanhando, porque ali é uma brecha para perturbação, inclusive do grupo mediúnico, que fica às vezes mais vulnerável, e da pessoa. Então são espíritos interessados em bloquear a nossa consciência, em perturbar. E Viana de Carvalho vai dizer que começa às vezes numa leitura nobre, numa palestra edificante, numa conversação saudável, no evangelho no lar, e passam de tal forma a atormentar a vida da pessoa, que às vezes em situações muito, muito relevantes, a pessoa está dormindo. Aí a pessoa perde a consciência, a ponto de gerar problemas familiares, problemas domésticos e até problemas conjugais, né? De intimidade, por causa dessas perturbações do chamado sono inimigo, né? Denominado pelo espírito Viana de Carvalho. Então tenhamos cuidado, porque tudo começa no mundo mental, naquilo em que nós agasalhamos em nosso mundo íntimo, né? Que começa assim a acumular e que gera as perturbações que são consequências. Ideias muito fixas, aquela ideia que vem e que a gente para, tira da cabeça, daqui a pouco olha a ideia voltando, insistente, e adiante, e daqui a pouco a ideia toma conta, a gente vai agasalhando, a ponto de preencher os espaços mentais e emocionais, a ponto de não mais haver monólogo, mas haver um diálogo e um automatismo. Porque todo espaço vazio que nós deixamos vai sendo preenchido por a ideia. Todo sintoma de ideia muito fixa pode ser uma vontade externa, um agente externo querendo predominar sobre os nossos pensamentos. Quantos de nós não estabelecemos diálogos, né? Faço, não faço, faço, não faço. Aquela ideia, né, que é a tradição religiosa do anjo e do diabo atormentando a vida. Às vezes tem um fundo de verdade isso. Que é necessário, portanto, examinar. Toda ideia que causa muita ansiedade, muita inquietação, muita aflição, deve ser de origem perturbadora. O apóstolo Paulo costumava dizer o seguinte, que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Agora, a nuvem de testemunhas vai ser equivalente àquilo que nós alimentamos, agasalhamos. Se temos um comportamento agressivo, promíscuo, leviano, os espíritos são levianos iguais a nós.
o mesmo padrão. Se temos uma postura equilibrada, saudável, teremos uma nuvem de testemunhas equivalente, que tem a ver, portanto, com o nosso padrão moral. Essas obsessões sutis é que me chamam mais atenção. Né? Porque às vezes são obsessões, inclusive, que atingem terceiros para nos alcançar. Por exemplo, Jesus, como era um espírito de escol, de alta estirpe, as entidades agressivas não o alcançavam diretamente. O que é que faziam? Atormentavam os apóstolos, os discípulos, aqueles mais invigilantes, para que no comportamento deles tentassem, na presunção, atingir o mestre. E muitas vezes ele teve que advertir, redarguir ou chamar a atenção de um apóstolo. Porque como a entidade perturbadora não conseguia acesso à sua mente, tentava atrapalhá-lo de uma outra forma. Em O Céu e o Inferno, livro que nos serve de base para esse tema, há 2 momentos especiais em que Allan Kardec trata da obsessão. Uma delas, quando ele dialoga com o mundo espiritual a respeito do suicídio que pode acontecer por indução obsessiva. E é claro que pode. Se alguém nesse mundo pode induzir outro a se suicidar, e acontece muito no fanatismo religioso, nas lavagens cerebrais, nas manifestações afetivas, em que um às vezes induz outra pessoa a se suicidar. A gente vê isso aí, inclusive no mundo virtual, está na moda agora, inclusive. No mundo espiritual pode haver uma indução do desencarnado para o encarnado, a ponto de atrapalhar-lhe a existência e induzindo a perturbação. Mas os espíritos falam, isso não quer dizer que aquele que comete o suicídio não tem a sua responsabilidade, porque é sempre uma influenciação. O indivíduo agasalha e aceita a sugestão ou não. Ele é livre para aceitar a sugestão. Mas é claro que um indivíduo que é muito induzido a fazer alguma coisa é menos responsável do que aquele que teve racionalmente, que friamente pensou e que fez por conta própria. Tudo é avaliado na providência divina. Na justiça divina, que é feita de muita misericórdia também, tudo isso é avaliado. Tudo isso é examinado. Na obsessão temos naturalmente que pessoas célebres que eram obsidiadas e que se tornaram homens e mulheres de bem. Quando vemos Pedro instável, anotado pelo Evangelho. Quando vemos Maria de Madalena, que a tradição dizia que era vítima de 7 entidades diabólicas. O número 7 deve ser colocado aqui de maneira simbólica, porque era um número muito utilizado pela Cabala e pela tradição hebraica. 7 entidades diabólicas, obsessoras, que a atormentavam. E depois se tornou a mulher extraordinária da revolução moral do Evangelho, que mais tarde se reencarnaria como Teresa de Ávila, a grande santa do Carmelo, a grande luz ao lado de Francisco de Assis da Idade Média. E Allan Kardec também examina a questão da obsessão que gera as perturbações de sofrimento no mundo material e que pode naturalmente oferecer obstáculos na prática mediúnica. De fato, a obsessão pode ser um empecilho de recebermos orientações seguras, porque a obsessão pode também se manifestar através de espíritos burlões, de espíritos brincalhões, de espíritos zombeteiros, que se utilizam às vezes da experiência mediúnica para coisas frívolas, levianas, a ponto de os espíritos dizerem a Allan Kardec, chama uma pedra e essa pedra responderá. Ou seja, existe espírito para tudo. Na verdade, São Luís respondeu isso a Kardec, porque Kardec ficou sabendo na época, em Paris, que havia um grupo mediúnico que estava evocando passarinhos. E os passarinhos apareciam, os espíritos dos passarinhos apareciam na sessão mediúnica. Imagina o que é que eles falavam. Né? E os médios piando na sessão mediúnica. E aí Kardec disse, como é isso? Quer dizer que o passarinho pode ser evocado? E aí o espírito respondeu, chame uma pedra e ela responderá. Ou seja, existe espírito brincalhão para tudo. Espírito imitando o passarinho, dando risada do grupo. Para coisas que são sérias. Então, há espíritos assim, né, que tentam nos perturbar, nos azucrinar. A verdade é, meus amigos, que a obsessão não é algo diante do qual devemos temer. Estamos sempre confabulando com os espíritos. Todos nós podemos, em algum momento, entrar num episódio obsessivo, que é o quê? Sair de uma faixa. Sintonizamos em outra faixa, uma faixa como uma estação de rádio, e captamos aquele conteúdo perturbador. É só acordar de mau humor. Quem é que nunca acordou?
Quem é que nunca teve um momento de mau humor, de contrariedade? É natural, faz parte do nosso lado humano. E entramos na faixa. Ficamos perturbados. Vemos tudo com lentes escuras. Tudo com olhar negativo. E depois saímos da faixa. Agora, a obsessão clássica é quando entramos na faixa e permanecemos na faixa de uma maneira incessante. Ou de uma maneira permanente. A obsessão é um domínio, Kardec vai dizer, um certo domínio que os espíritos exercem sobre determinadas criaturas. Influência todos nós sofremos. Influência positiva e negativa. Da mesma forma que também nós sintonizamos e ficamos mal, quantos de nós às vezes tem uma inspiração, tem um momento assim de euforia, tem uma sensação de bem-estar, parece que viu o periquito verde e fica ótimo. São as sintonias. Mas a obsessão é quando nós somos dominados. Há uma predominância, um certo domínio. Aí que está a problemática. Porque aí nós corremos o risco de cairmos em mazelas físicas, psíquicas, psiquiátricas e até doenças, enfermidades orgânicas sérias por somatização. Na obsessão, sempre há um espírito desencarnado alimentando-se da energia do encarnado e se humanizando, entre aspas, se incorporando, entre aspas, ou seja, vivendo as sensações físicas através da sua vítima, e ao mesmo tempo um encarnado que está se desvitalizando e desencarnando, numa simbiose, numa relação de identificação. Por isso, o Espiritismo diz que é necessário recorrer ao passe, à água fluidificada, ao evangelho no lar, a terapêuticas como essa, que são terapêuticas doutrinárias, em que nós pensamos, sintonizamos em uma faixa, pensamos na doutrina de Jesus, elevamos o nosso pensamento e saímos da perturbação, mas, sobretudo, os bons propósitos morais, a nossa postura moral, a nossa ação do bem, o nosso exercício de melhorar a cada dia, de perdoar, de ser indulgente, de compreender mais do que ser compreendido. Essas posturas nos dão defesas magnéticas, espirituais, nos fazem vibrar na sintonia com os bons espíritos que também estão ao nosso lado, que nos assistem. Eu costumo dizer que não são os bons espíritos que se afastam de nós, somos nós que nos afastamos dele, porque o bem não se afasta de nós. Então, eles estão aí para a gente acessá-los. Há um guia espiritual nosso que é um fiador da nossa encarnação, que nós podemos acessá-lo constantemente e estabelecer com ele uma comunicação. É necessário, portanto, no entanto, para manter-se assim em uma sintonia, não basta fazer uma prece apenas, falar apenas em oração e ter uma conduta desequilibrada. É necessário insistir numa postura moral elevada, numa postura moral que faça com que nós estejamos em sintonia com o alto, tendo uma vida equilibrada, uma vida material, humana, normal, não necessariamente uma vida mística, uma vida que a gente se afasta da sociedade para ficar apenas em meditação. Não é isso. Ter uma vida normal, se divertir, ter a sua vida humana, mas moralmente sempre saudável, evitando os excessos, evitando as perturbações morais, evitando os relacionamentos patológicos, evitando as intrigas, as maledicências, as calúnias. Porque às vezes aquele a quem a gente magoou nos perdoa. Mas ainda assim a consciência de culpa abre espaço para obsessões. Não da vítima nossa, mas de outros espíritos oportunistas. André Luiz tem uma obra que explica isso, que cita um caso assim. A vítima do crime perdoou. Mas o autor do crime, tendo dívidas, tinha brechas que fez com que outros espíritos oportunistas sincronizassem com ele e estabelecessem um processo de vingança, que tomou as dores da vítima, cuja pessoa até tinha perdoado. A gente vê isso aqui no mundo físico. Alguém comete um crime e a população se incha de dores e lincha a pessoa e mata de surra. Alguém comete uma coisa hedionda, pega a pessoa e surra a pontapés, com soco, às vezes com pedradas. A gente vê isso a mídia noticiando. No mundo espiritual, a mesma coisa. A ponto de gerar perturbações. Mas nenhuma perturbação será invencível se estivermos na luz da oração e no comportamento moral do bem. Quem lê
as obras espíritas vê os indivíduos do bem em bons propósitos, voltados para o bem, sendo tentados o tempo todo, azucrinados por perturbações espirituais e não cedendo. Não cedendo. Alguns, por ainda terem imperfeições morais, sofrendo alguns embaraços que fazem parte das suas provas, que chegariam de qualquer forma, mas não necessariamente se tornando obsidiados. Se tornando obsidiados. Então nós vimos isso. Nós vimos Ivone Pereira, nós vimos Chico Xavier, nós vimos Divaldo Pereira Franco e outros, que se viram às vezes na contingência de espíritos tentando agredi-los, mas por manterem-se persistentes, voltados para o bem, não tombaram nas malhas da obsessão. Pelo contrário, sensibilizaram os espíritos que tentavam azucriná-los. Já contei aqui, mas só para encerrar, lembro-me de uma perturbação espiritual que sofremos logo no início, muito jovem, inexperiente, imaturo, e sem saber como lidar com a tarefa espírita, cometendo gafes aqui e acolá, em alguns momentos sendo tão desanimado, porque pessoas que eram catedráticas em espiritismo chegavam a nós, 16 para 17 anos, portanto não tinha nenhum tipo de maturidade, chegavam para nós e diziam assim, isso daí não vai levar você a lugar nenhum. Primeiro que você fala mal, não sabe nem falar o português. E é verdade, eu não sei nem falar outro idioma, menos ainda o português. Com erros, etc. E a doutrina não é assim, etc. E não sabendo como lidar, ficava atormentado com aquilo. Com críticas, com feedbacks, alguns até positivos, mas que eu não sabia lidar com aquilo. E o tempo foi se passando e eu me lembro de algumas situações muito embaraçosas que passamos. Uma situação de agressão que sofremos em uma cidade fora do estado da Bahia, e que aquilo me marcou profundamente, porque a pessoa que era uma grande amizade minha se voltou contra mim e se tornou uma pessoa agressiva a ponto de quase me pegar na violência física mesmo, que eu nunca entendi aquele episódio. Mais tarde, uma outra situação que ocorreu de uma pessoa que teve um surto e começou a, de alguma forma, me enxovalhar diante de uma casa espírita que nós frequentávamos e que depois essa pessoa desapareceu, nunca mais eu a vi. Eu já contei aqui várias vezes que descendo na Estação da Lapa, na época em que fazia palestra ali no centro e não dirigia, por ser menor de idade, não faz muito tempo, foi ontem. E aí descendo, uma senhora, uma mendiga na rua, entrava em transe, num surto hediondo e começava a dizer, vem o infame. E começava a me dizer cada xingamento. Eu tinha vontade de dizer umas coisas para ela também, não umas coisas assim, bem cristã, porque na hora vinha também assim o meu sentimento inferior, e eu tinha vontade, mas eu dizia, meu Deus, se eu falar alguma coisa para essa senhora, que cara, eu vou fazer palestra depois disso, né? Até a palestra ajudava nessa hora. E eu sei que o tempo passou, e um dia em sessão mediúnica, anos depois, eu nunca tinha contado esses episódios para ninguém, numa sessão mediúnica, um espírito se manifestou através de uma médium e começou a dizer esses fenômenos. Você se lembra, em 2002, no estado X, quando você foi fazer a palestra, no mês de junho, quando fulano de tal se exaltou contra você e foi para ponto de agredi-lo fisicamente? Você se lembra do episódio Y, do episódio Z? E começou a citar coisas que só eu sabia, que o médium não tinha condição de saber. E aí o espírito contava uma situação que, segundo ele, teria acontecido na Idade Média, portanto há séculos passados, em que eu, segundo o seu depoimento, havia prejudicado muito ele, num contexto predominantemente religioso. E ele diz, meu amigo, aquela personalidade que você disse que eu sou já nem existe mais. Eu já sou outra criatura, e você ficou presa no tempo. E ele disse, mas eu vejo você como é, você continua o mesmo. E disse umas coisas assim bem agradáveis, e disse, eu vou conseguir encontrar alguém que tenha um porte de armas e que seja acionado para lhe matar. Eu disse, olha, primeiro, isso só vai acontecer se for permitido pelo alto, porque você sabe muito bem que você não tem essa autonomia toda. Você não tem essa liberdade toda. Aí eu irritei ele. Eu disse, quer ver? Você está aqui, nessa sessão, foi trazido pelos guias sem querer, porque você não está aqui por vontade própria. Quer ver uma coisa? Experimente sair daqui. Aí ele se irritou. Eu vi que esse era o ponto fraco dele. Começou a se convulsionar através do médium. Eu disse, pois é, meu amigo, se acalme. Você não tem o poder que você diz que tem. Porque isso é limitado pelo alto. Você só tem acesso a mim porque eu sou igual ou pior do que você. No momento que eu der uma melhorada e sair do seu campo, você não vai ter mais acesso. E você vai ficar solitário. Eu estou que nem aqueles... Sabe aqueles coelhinhos do desenho animado que sai correndo e o cachorro atrás? Ou... Pois é. No momento que eu encontrar uma brecha e sair, você não vai conseguir me pegar. Ele começou a dar risada. E aí eu disse, olhe, lembre-se
que Jesus disse a Pilatos: você só tem poder sobre mim porque foi permitido pelo alto. Eu digo a mesma coisa para você. Você só tem poder sobre mim porque foi permitido, porque está na minha necessidade espiritual. Mas até determinado momento depois, você não vai conseguir mais ter acesso a mim e você está sendo ótimo porque está fazendo eu evoluir. E ele disse: você é bom em palavras, né? É bom de negócio de convencer. Você pode até tentar convencer, mas não vai me vencer. E saiu do médium. E de vez em quando se manifestava, incorporava. E em alguns momentos ele se manifestava e dizia: essa semana, de repente ele está até aqui. Essa semana eu fui para a sua palestra e vi que você falou isso. Eu estava atento, viu? Eu disse: que bom, está aprendendo a doutrina espírita. Uma hora você evangeliza. Né? E ultimamente tem estado na condição de observador mais do que inimigo, do que adversário. Uma hora dessa reencarna aí. Espero que não seja na condição de filho. Mas, enfim. É essa necessidade evolutiva, essa necessidade espiritual, né, que vem, que volta e que tem a ver com os nossos processos do passado que se manifestam em nosso presente. Muita paz.